1 Crônicas, capítulo 6. Os descendentes de Levi. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Coate: Arão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Arão, Moisés e Miriam. Estes foram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar gerou Finéias. Finéias gerou Abzua. Abzua gerou Buque. Buque gerou Uzi. Uzi gerou Zeraías. Zeraías gerou Meraiote. Meraiote gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Aimaas. Aimaas gerou Azarias. Azarias gerou Joanã. Joanã gerou Azarias, que foi sacerdote no templo construído por Salomão em Jerusalém. Azarias gerou Amarias. Amarias gerou Aitube. Aitube gerou Zadok. Zadok gerou Salum. Salum gerou Ilquias. Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías. E Seraías gerou Jeoazadaque. Jeoazadaque foi levado prisioneiro quando o Senhor enviou Judá e Jerusalém para o exílio por meio de Nabucodonosor. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Estes foram os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Estes foram os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estes são os clãs dos levitas alistados de acordo com seus antepassados. Os descendentes de Gerson foram Libni, pai de Jaate, pai de Zima, pai de Joá, pai de Ido, pai de Zerá, pai de Jeaterai. Os descendentes de Coate foram Aminadab, pai de Corá, pai de Assir, pai de Eucana, pai de Ibiasaf, pai de Assir, pai de Taate, pai de Uriel, pai de Uzias, pai de Saul. Os filhos de Eucana foram Amazai e Aimote. Os descendentes de Aimote foram Eucana, pai de Zofai, pai de Naate, pai de Eliabe, pai de Jeroão, pai de Eucana, pai de Samuel. Os filhos de Samuel foram Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. Os descendentes de Merari foram Mali, pai de Libni, pai de Simei, pai de Uzá, pai de Simeia, pai de Agias, pai de Assaías. Os músicos do templo. Estes são os homens a quem Davi encarregou de dirigir os cânticos no templo do Senhor depois que a arca foi levada para lá. Eles ministravam louvor diante do tabernáculo, da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. Exerciam as suas funções de acordo com o que lhes foram ordenados. Estes são os que ministravam com seus filhos entre os coatitas: o músico Emã, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. À direita de Emã ficava seu parente Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Entre os Meraritas, à esquerda de Emã, parente dos Meraritas, ficava Etan, filho de Quise, filho de Obde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Os seus parentes, os outros levitas, foram encarregados de cuidar de todo o serviço do tabernáculo, o templo de Deus. Arão e os seus descendentes eram os que cuidavam dos sacrifícios no altar do holocausto, das ofertas no altar de incenso e de todo o serviço do lugar santíssimo, como também dos sacrifícios de expiação por Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram os descendentes de Arão: o seu filho Eleazar, pai de Finéias, pai de Abizua, pai de Buque, pai de Uzi, pai de Zeraías, pai de Meraiote, pai de Amarias, pai de Aitube, pai de Zadok, pai de Aimaas,
As cidades dos levitas. Estas foram as cidades e as regiões dadas aos levitas para nelas habitarem. Entre os descendentes de Arão, o clã coatita foi sorteado primeiro. Foi-lhe dada Hebrom, em Judá, com as suas pastagens ao redor. Contudo, os campos e os povoados ao redor da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné. Os descendentes de Arão receberam as seguintes cidades de refúgio: Hebrom, Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azan, Jutá e Bet-Semes, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Benjamim receberam Gibeão, Geba, Alemete e Anatote, com as suas respectivas pastagens. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Para os demais descendentes de Coate foram sorteadas 10 cidades pertencentes aos clãs da metade da tribo de Manassés. Para os descendentes de Gerson, clã por clã, foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali, da metade da tribo de Manassés que ficava em Bassã. Para os descendentes de Merari, clã por clã, foram sorteadas 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Assim, os israelitas deram aos levitas essas cidades com as suas respectivas pastagens. As cidades anteriormente mencionadas dos territórios de Judá, de Simeão e de Benjamim também lhes foram dadas por sorteio. Alguns dos clãs coatitas receberam as seguintes cidades no território da tribo de Efraim: Siquém, cidade de refúgio nos montes de Efraim, e Gezer, Jocmeão, Bet-Horon, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas respectivas pastagens. Da metade da tribo de Manassés, o restante dos clãs coatitas recebeu Aner e Bileã, com as suas respectivas pastagens. Os gersonitas receberam as seguintes cidades: do clã da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bassã e também Astarote, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Issacar, Quedes, Debarete, Ramote, Daberate, Ramote e Anem, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Aser, Masal, Abdom, Ucoque e Reobe, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, Amon e Kiriataim, com as suas respectivas pastagens. Estas foram as cidades que os outros meraritas receberam. Da tribo de Zebulon, Rimono e Tabor, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Ruben, que ficava do outro lado do Jordão, a leste de Jericó, receberam Bezer no deserto, Jaza, Quedemote e Mefaate, com as suas respectivas pastagens. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, Maanaim, Esbom e Jazer, com as suas respectivas pastagens.